Ilustração bem diferente. Já vou explicar para os irmãos. Pode pôr para mim aí, já me ajuda aí. Provérbios capítulo 4, verso 23. Nós vamos ler esse versículo, os irmãos já podem sentar. 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A igreja, vamos todos juntos. Pode, toda a igreja. Tudo. Amém. Pode se assentar. Não, pode colocar lá o... Cadê o Bril? Ô Bril, põe para mim a apresentação. Pode esquecer agora, está todos os versículos lá. Pode deixar lá. Irmãos, deixa eu explicar para os irmãos o que aconteceu. Hoje eu vou ministrar de um modo diferente. O meu filho mais velho, esses dias, umas 2 semanas agora, do Gabriel, eu chamei ele lá, sentei com ele, peguei um caderno e comecei a mostrar umas coisas para eles do hebraico. Aí estava explicando para ele umas coisas do hebraico lá. E ele falou: pai, que coisa linda, precisa passar isso para a igreja, precisa ensinar isso na igreja. Aí eu falei para ele: Gabriel, mas sei não, um culto de domingo, falar de hebraico, né? Dar uma aula para os irmãos de hebraico, sei lá, parece que não combina muito, né? Não sei. Isso aí dá mais é para a sala de aula, né? E eu gostava, né, irmãos, quando eu dava aula na idade, eu gostava muito, né? Quando eu dava aula de grego, era uma maravilha o grego, né? Os irmãos lembram, né? Ai, meu Deus, né? E aí eu falei para ele assim: Gabriel, não sei, né? Falar isso aqui no culto, né? Estava mostrando para ele. Aí ele: não, pai, mas tem que falar na igreja, pai. E ele gostou muito, né? Aí eu falei assim para ele: vamos ver. Pensar. Faz umas 2 semanas. Aí, irmãos, eu fiquei com aquela palavra dele no meu coração, assim: pai, precisa passar isso para a igreja, precisa passar isso para a igreja, precisa passar isso para a igreja. E começou a queimar meu coração: precisa passar isso para a igreja. Aí eu não tinha preparado, porque para passar para a igreja eu tinha que preparar os slides. Aí ontem, como eu fiquei, né, fora o dia todo, depois da noite, eu fui fazer as bodas de prata do pastor Anderson. Aí eu cheguei em casa bem tarde. Aí hoje eu nem vim na escola, falei: eu vou sentar aqui e vou fazer os slides. E aí, irmãos, então, por isso que eu não vim de manhã, eu estava preparando esses slides para vocês. E eu vou falar para vocês o que eu expliquei para o meu filho, conversando com ele. Ele ficou impactado com o que ele ouviu. Eu espero em Deus que vocês também fiquem impactados, tá? Não é uma ministração, eu não vou aqui pregar como sempre faço, mas eu vou falar, eu vou ensinar. Hoje vocês são talmidim. A talmidim é os alunos, discípulos, tá bom? No hebraico, tá? Então, irmãos, e aí, né, eu vim para cá, né, falei: meu Deus, né, culto de domingo, né, os irmãos estão acostumados com ministração, né, e vou usar o telão para ministrar. Eu já estava meio assim, né. Aí quando Samuel e Elisama cantaram, como é que é a primeira parte? Senhor, venha mudar. Cadê a Elisama? Senhor, venha mudar os meus pensamentos. E depois? Senhor, venha mudar os meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Então, é isso que eu vou falar. Olha, meu Deus, né? Está conectado, né? O culto está ligado no céu, glória a Deus. Então, irmãos, presta bastante atenção, abre o coração. Olha, tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui, irmãos, o que o escritor aos provérbios, né, que é Salomão, ele está tentando nos falar, é que o coração, ele é o centro, ele é a fonte da vida. É como se fosse mesmo o coração, o órgão mesmo, o músculo que bate no peito. Ele é a fonte da vida. Se ele parar de bater, se ele for contaminado com alguma coisa, ele vai comprometer a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Então temos que guardar bem o nosso coração, assim como nós guardamos o coração físico, cuidando dele com exercício, com alimentação sadia, etc. Assim também o centro da nossa vida, que não é esse coração físico, que eu já vou mostrar para vocês, mas o centro da vida, ele tem que ser guardado. E nós temos um conceito, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó.
aqui. O conceito grego, guarda bem isso, irmãos. O conceito que nós temos de coração é da cultura grega. Muita coisa que nós acreditamos, muitas das nossas crenças vêm dos gregos. Por isso que até hoje estuda-se filosofia na escola. Então a gente está muito ligado ainda com a cultura grega. Só que nem tudo da cultura grega está certo. Nem tudo é bíblico. Tem coisas que destoam, como eu vou mostrar para vocês a respeito do coração. Então, no grego, essa palavra coração é cardio, que é a sede das emoções, dos sentimentos. Então isso é dos gregos. O amor é no coração, né? O sentimento, a tristeza é do coração. Só que, irmãos, o conceito hebraico não é esse, que é o conceito bíblico, não é esse. Então vamos ver aqui, ó. Está funcionando aqui ou não? Agora ligou. Estava desligado. O conceito hebraico, irmãos, olha que coisa linda. Foi isso aqui que o meu filho ficou maravilhado. Ó. Eu estava explicando para ele. A palavra coração no hebraico é leve. É essa palavrinha aqui. Só que aqui no português tem duas palavras, três letras. No hebraico são duas, são duas consoantes. E no conceito hebraico, o leve, que é o coração, ele é o centro dos pensamentos, é o intelecto. Isso muda tudo. A nossa mente governa o nosso corpo. Tem um provérbio que diz, né, acho que 23:7, do jeito que eu penso, assim eu sou. Então, quem sou eu? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu sou o que eu penso. Como, por exemplo, o meu temperamento. Quem sou eu? É o que eu penso. É o que eu absorvo da vida, é o que eu interpreto da vida. Assim eu ajo, assim eu falo, assim eu sinto. Então, o conceito hebraico é de pensamento, é aqui. Então, voltando para Provérbios 23:4. Guarda os teus pensamentos, porque aqui é a fonte da vida. Então, o que entrar por aqui, se você não filtrar, se você não vigiar, o que entrar por aqui vai descer, e aí descendo, aí vai gerar sentimentos. Eu vou mostrar para vocês um ciclo: sentimento, palavras, comportamentos, e aí, irmãos, destino. Então eu preciso muito vigiar o que passa por aqui, tá bom? Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui, ó. Provérbios 2:10. Porquanto a sabedoria, olha só o conceito de coração no hebraico, ó. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, sabedoria, e o conhecimento será agradável à tua alma. Então a sabedoria e o conhecimento, ele entra pelo coração. Só que sabedoria e conhecimento é pela mente, tá? O coração seria os sentimentos. Então é isso aqui, tem muitos versículos, mas só um aqui já basta para a gente entender que é esse o conceito hebraico de coração, é pensamento. Agora, irmãos, o significado da palavra, presta atenção nisso, coisa linda, ó. O hebraico, ele é muito profundo, é muito rico, e as palavras, elas falam por si mesmas. É mais ou menos como a linguagem de sinais, né? Por exemplo, igreja, olha que bonito, já mostrei para vocês, eu vou falar de novo. Me ajuda aí, Nath. Igreja. Igreja, olha só, irmão. Então, olha só, a forma, a casinha e o acolhimento. Isso é igreja, né? Esse é o lugar que acolhe pessoas. Então, essa forma aqui já está falando por si mesma. Agora, olha o hebraico, é muito isso, ó. Então, são duas letras aqui, ó. Isso aqui está escrito no hebraico da direita para a esquerda, daqui para lá que lê. Aqui é o lamed e aqui é o vet. E aqui está escrito Levi, em hebraico. Levi, essas duas palavrinhas aqui, guarda bem isso aqui. Aí, essa letra que é o lamed, que é o nosso L,
Essa letra, ela vem, o significado dela, ela vem do cajado, aqui o cajado do pastor, aqui, ó. O cajado do pastor é pastoreio. Quando a ovelha, ela precisa ser dirigida, ela precisa ser corrigida, ela precisa de autoridade, ela precisa ser levada para pastos, para águas. Então o pastor usa o cajado para conduzir as ovelhas. Então isso fala de autoridade, liderança e segurança. Então é isso aqui, ó. Então no hebraico, esse símbolo aqui está estilizado, mas é a ponta do cajado ao contrário. Se você virar o cajado ao contrário, é o lâmide, o hebraico. Então é isso que significa o lâmide: segurança, autoridade, liderança, pastoreio. E essa letrinha aqui, que é a segunda letra, que é o B, essa letra aqui, o símbolo dela é casa. Então, olhando essas duas palavras, só o formato dela, significa que nós temos que conduzir a nossa casa, a nossa vida, a nossa moradia. Nós temos que ter liderança. Então isso é o coração. Eu vou liderar os meus pensamentos, eu vou controlar aquilo que eu penso, eu vou cuidar, vigiar da minha casa, da minha moradia. Então isso aqui é o leve, tá? Então significando isso daqui, ó, um controle da sua casa. Então o que Deus está dizendo para nós nessas duas palavrinhas do hebraico? Que nós temos que conduzir os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar o pensamento solto. Nós não podemos deixar o pensamento vaguear. Nós não podemos deixar, irmãos, que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça. A gente não pode evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles façam ninho nela. Então a gente não, de vez em quando passa um pensamento ruim, isso é natural, isso é normal, mas a gente não pode ficar acalentando esses pensamentos. A gente não pode deixar esses pensamentos dominar a nossa mente. Nós temos que pastorear, ó, usar o cajado. Quando a ovelhinha estava fugindo lá, essa parte curva do cajado era para pegar no pescoço da ovelha e trazer de volta. E se a ovelha não obedecesse, pega a outra parte e dá umas cajadadas na ovelha para ela voltar, né? Está querendo fugir, vai e usa. Então, era isso que o pastor fazia. Então, o conceito do coração, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. E muitos dos pensamentos que nós temos não são nossos. Muitos dos pensamentos, irmãos, são sugestões do inimigo, porque o diabo, ele trabalha com sugestões. Isso é chamado de tentação. O diabo, ele não pode entrar, o inimigo, ele não pode entrar numa vida, numa casa, num coração e obrigar a pessoa a fazer o que ele quer. Não, ele fica de fora sugerindo, falando. Isso é um nível de tentação. Existem 3 níveis que o diabo, ele trabalha. O tentação, que é esse primeiro nível, que todos nós passamos por ele, inclusive Jesus passou. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias lá e 40 noites. E lá o tentador começou a conversar com Jesus, sugerindo coisas. E aí Jesus, ouvindo as tentações, Jesus soube sair delas. Como que Jesus saiu? Está escrito. Guarde bem isso aqui, irmãos. O diabo sugeria alguma coisa, Jesus falava, não, está escrito. Fazer outra coisa, não, está escrito. Jesus se defendeu com a palavra no deserto. E aí quando o diabo, ele usou a palavra também distorcida, está escrito, aí o diabo aprendeu, né? Ele falou assim, está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então vai lá no pináculo do templo e se joga abaixo. Aí Jesus também responde, está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, e é isso que o inimigo faz, ele fica lançando setas de longe, né? São aquelas flechas inflamadas de longe na nossa mente, para a gente começar a ver situações de maneira errada, a gente começar a absorver palavras, situações, atitudes de outras pessoas de maneira errada, para provocar amargura, rancor, ódio. E tudo, irmãos, começa aqui, com o centro de comando da nossa vida, que é a mente. Por isso que a nossa mente, ela tem que estar na palavra. O que a palavra de Deus diz? Então, esse é o próximo passo, olha bem aqui, ó. Então, entendendo isso, como proteger a vida?
Ó, o Salmo 119:11 está aqui, ó. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu protejo a minha vida? Com a palavra de Deus. Escondendo a palavra de Deus no coração. Enchendo a minha mente, a minha vida com a palavra de Deus, com conhecimento. O judeu, irmãos, ele lê a Bíblia 2, 3 vezes por dia. Conhecer versículos bíblicos de cor, memorizar a palavra de Deus. O menino judeu, quando ele completa 12 anos, ele já tem de cor as 613 leis. 613 leis ele fala de cor. E nós, irmãos, crentes brasileiros, se eu perguntar para vocês aqui qual que é a ordem dos 5 primeiros livros da Bíblia, muitos podem não saber. O Pentateuco, a Torá, não sabe nem a ordem. Então, não temos o hábito de leitura da Bíblia, mas a Bíblia, irmãos, já vou mostrar para vocês que ela é um livro sobrenatural. Eu já vou mostrar para vocês. Ela é um livro diferente de todos os livros que vocês conhecem. Completamente diferente. Nós precisamos mergulhar, olha, esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus. Ó, Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é pura e é escudo. Em outros textos, né, o Salmo 119 tem um capítulo, né, um salmo 119 inteirinho sobre a palavra de Deus. Todos os versículos falam sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 inteiro. Agora, irmãos, a palavra de Deus no coração. Olha aqui, vou mostrar para vocês, é uma curiosidade, uma coisa interessante. A Bíblia, ela não é um livro comum. Se você mergulhar nela, ela é um livro sobrenatural, vindo dos céus. Tanto é, irmãos, que quando Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, Ele escreveu nas tábuas da lei, em hebraico, essa língua que eu pus aqui para vocês, ó, em hebraico. Deus escreveu em hebraico. Então, a palavra que Deus usou para se comunicar com os homens, a língua, é essa daqui que eu estou falando para os irmãos. Então tem muita coisa escondida nessa palavra. Tem muita revelação ali dentro, como eu já mostrei para vocês, no coração. Agora, olha aqui, essa primeira linha que eu mostrei aqui para vocês, é o Gênesis 1:1. Bereshit, Bará, Elohim, criou Deus os céus e a terra. Aqui, irmãos, ó, Bereshit, Bará, Elohim, e aqui tem uma palavrinha aqui, só uma curiosidade para vocês, ó. Isso aqui é um Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, tem 22 letras. Essa letra aqui é um Aleph, e essa letra é um Tav, primeira e última letra do alfabeto hebraico. Então aqui significa os. Então, Bereshit, Bará, Elohim, Et, e aqui os céus e terra. Então aqui, ó, no princípio criou Deus, o primeiro e o último. Olha, irmãos, isso não é coisa de homem para poder escrever uma coisa dessa. Primeiro e último, princípio e fim, tudo criou Deus. E aqui, Gênesis 1:1, é a primeira palavra na Bíblia, que é a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros que Deus deu para Moisés. E aqui está o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, e o primeiro versículo, e a primeira letra que aparece aqui é o Vet, que é a casa. Aí nós temos aqui, ó, Bereshit, no princípio. Aí nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 34:12, que é o último versículo. Aí lê da direita para a esquerda, né? O último versículo, a última palavra do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é Israel. Termina com L, que é o Lâmide. A primeira começa com o Vet, a última
termina com Lâmide. Aqui dentro, no meio, está toda a Torá, 5 livros. E olha aqui, a Bíblia no meio do coração. Irmãos, impossível o homem ter pensado um negócio desse, colocar esses códigos dentro da Bíblia. Exatamente a primeira e a última. Vou voltar lá. Primeira palavra, essa aqui, ó, Gênesis 1:1. A última, Israel. Olha lá, o Vete e o Lâmide. Começo e fim. E aí no meio toda a Torá. A Torá é a base. É a base de toda a Bíblia. Toda a revelação, os profetas, os salmos, tudo a base, o princípio está nesses 5 primeiros livros chamados de Torá. E olha aqui a Bíblia Sagrada dentro do coração. Olha lá, essas 2 palavras, coração, leve. Então o que Deus está falando com a humanidade? Pega a minha palavra e coloca dentro do seu coração. Pega a minha palavra e coloca ela no meio da sua vida. Pega a minha palavra e coloca ela no centro da sua vida. Essa palavra é vida. Quando nós lemos, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos lendo um livro comum. Existe, irmãos, toda uma espiritualidade quando a gente lê a Bíblia. O mundo espiritual, ele se movimenta quando nós estamos lendo a Bíblia. Uma vez, quando eu estava internado com o Miguel, eu achei muito interessante aquilo. E estava um menino, na mesma idade dele. E a mãe dele também era evangélica. E ela estava com ele, de acompanhante, e eu fiquei com o Miguel. Aí ela falou para mim uma coisa interessante. Ela falou assim para mim, né? Pastor, teve um dia que eu estava aqui, e o Rafael, que era o nome do menino, ele começou a passar mal. Ele estava com bactéria, tratamento de câncer, irmãos, um negócio horrível. E aí começou a passar mal. Ela pegou e falou assim, eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler. Aí conforme eu estava lendo a Bíblia, entrou um espírito, passou. Ela falou assim, ó, entrou pela porta do quarto, saiu pela janela, virou à direita e entrou no outro quarto. Logo depois que esse espírito passou, que ela estava lendo a Bíblia, que ele passou por cima, entrou no outro quarto, a criança do outro quarto morreu. Era um espírito de morte. E esse espírito, né, eu já tive várias experiências com esse tipo de espírito, de entrar e passar como um vento, né, várias vezes eu já vi isso. Então eu sabia o que ela estava falando era real. E o fato dela estar lendo a Bíblia, ele passou direto. Então, irmãos, olha bem, a Bíblia, como estou mostrando para vocês aqui, são palavras sagradas. Não é um livro comum. É por isso que muita gente não consegue ler a Bíblia. Eu não entendo nada, eu não compreendo nada. Porque, irmãos, ela é espiritual. Você precisa ler, ter uma rotina diária de leitura bíblica, um devocional diário. As próprias palavras que você vai lendo, ela vai alimentando o teu coração, vai alimentando o teu espírito. Se você não lê a Bíblia, você é ignorante, não, com falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, você não consegue batalhar, porque você não conhece a palavra. Como é que você vai lembrar da palavra? Como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra? Não fique somente com a palavra do domingo à noite. Você precisa ter a tua leitura. Você precisa levar a tua Bíblia. Hoje, irmãos, a Bíblia tem no celular, tem aqui a versão que você quiser. O que você quiser. Esse texto que eu copiei aqui, está aqui, é na Bíblia, no celular. Você procura a versão em japonês, mandarim, russo, o que você quiser. O que você quiser. Hebraico, grego, a versão que você quiser tem aqui. De graça, no teu celular. Então você pode ler no teu celular. Se você não gosta de ler, ouça. Tem Bíblia em áudio. Coloca lá, irmãos,
para você ouvir. Está lavando a louça, ouça a palavra. Aquela palavra vai entrando, irmãos, através do teu ouvido, na tua mente, vai descendo para o teu interior, para o teu coração. Essa palavra vai te fazer bem, ela vai mudar os teus pensamentos. Olha aqui, o ciclo da vida. Eu vou ser bem rápido. Tudo começa, irmãos, está pequenininho aqui, ó, mas tudo começa com os pensamentos. Aqui tem umas flechinhas aqui, mas não está aparecendo, ó. Tudo começa com os pensamentos. Os pensamentos, eles se tornam sentimentos. Não é o contrário, que o sentimento que vira pensamento. É o pensamento que se torna sentimento. Então, se eu começar a pensar numa coisa triste, eu vou ficar triste. Meu semblante vai, meu corpo inteiro vai começar a sentir os pensamentos que eu estou tendo. Então, os artistas, né, os atores, atrizes, quando eles precisam fazer cenas de choro, por exemplo, é muito difícil, né? Imagino eu, né? Deve ser muito difícil. Tá ali cheio de câmera, todo mundo ali, e o camarada chorar. Mas eu já ouvi pessoas dando depoimento que tem que pensar em coisas tristes para poder viver. E eles pensam com tanta força, eles são treinados para isso, que acaba sentindo o que eles estão pensando, e sentindo chora, tem toda aquela, consegue controlar as emoções, né? Então, primeiro são os pensamentos. Depois, o que nós pensamos, nós sentimos. Depois desses sentimentos vem palavras, não dá para ler muito bem aqui, né? Ficou apagado, mas são palavras. O que eu sinto, eu falo. Tem um versículo que diz, né, que eu já vou mostrar para vocês: o que eu penso, assim como eu penso, eu sou. Então, a minha maneira de falar, o que eu falo no meu dia a dia, revela o que tem no coração. Olha lá, eu pus esse versículo de Lucas aqui, ó. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, de onde vêm as palavras? Dos sentimentos, que vêm dos pensamentos. E aí, pensamentos, sentimentos, palavras. Aí quando você cumprimenta alguém: e aí, fulano, como é que você está? Não estou bem não. Estou bem não. O que aconteceu? Aí começa a despejar palavras. Aí essas palavras se tornam comportamento, isso vira atitude. Isso começa a virar, irmãos, hábitos. Comportamentos, isso vira hábito. E os hábitos se tornam caráter, e o caráter leva ao destino. Então isso aqui é o ciclo da vida. Tudo começa aqui, do que eu penso, o que eu permito que passa pela minha mente. Aquilo que passa pela minha mente vai para o meu coração. Isso vai se transformar em sentimentos. Sentimentos vai se transformar em palavras, palavras em comportamentos, comportamentos em hábitos, e isso acaba virando caráter. O que nós estamos pensando? Então aqui, irmãos, vale muito saber o que nós estamos consumindo, qual é o livro que nós estamos lendo, que tipo de entretenimento a gente está despendendo tempo, que tipo de filme a gente gosta, que tipo de música a gente gosta. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de filme de terror, ela vai alimentando e abrindo portas e canais espirituais para espíritos atormentarem. Certos tipos de músicas que a gente ouve, que entra por aqui. Aqui, irmãos, está a janela da alma, por aqui. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo, todos esses buracos que tem aqui na cabeça, isso aqui são buracos que depois entra para o seu interior, vai para dentro de você. Vários assassinos confessaram que fizeram coisas horríveis depois de ouvir certo tipo de música. Aquele Charles Manson, que ele assassinou aquela atriz Sharon Tate, que matou, escreveu com sangue nas paredes da casa dela. Ele falou que ele ouvia um certo tipo de rock, não lembro agora qual que era, mas ele ouvia aqueles rocks dia e noite.
E aquele tipo de música entrou nele, dominou ele, até que fez, não só um testemunho desse, tem vários desses. É um tipo de música, o que está entrando na minha mente, então é por aqui. Aqui é a entrada. E aí passa por todo esse ciclo aqui. Como controlar as emoções? Irmão, já estou terminando, olha aqui, ó. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui tem uma receita para nós evangélicos, ó, crentes, para a gente não precisar de remédio para dormir, remédio para depressão. Nosso remédio para depressão é esse aqui, ó. Esse é o remédio para depressão. Insônia, esse é o remédio. Você lê o Salmo 4 lá. Eu me deito e durmo porque o Senhor está comigo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas uma pessoa que introjeta essas palavras no coração dele, são palavras de vida. Olhem, então quando alguma coisa me quer deixar ansioso, o que eu preciso fazer? Ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém ao segredo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o que acontece? Quando nós oramos, quando a gente tem alguma coisa que incomoda, tem alguma coisa que me tira o sono, me tira a paz, alguma coisa que me rouba a minha felicidade, a minha alegria, o que eu vou fazer? Pela oração, eu vou levar tudo isso diante de Deus. Sabe aquele negócio que fala assim, ó, eu vou contar tudo para o meu pai? Eu vou contar tudinho para o meu pai. É isso aqui, ó. A gente vai lá no quarto, fecha a porta e conta tudo para o seu pai. E o seu pai está te ouvindo. Seu pai te ouve. O que você fala em secreto, Deus está te ouvindo. E aí lá, no secreto, você pode chorar. Você pode abrir o coração. Conta tudo para o seu pai. Alguém te machucou? Vai, conta para o pai. Conta. Alguém está te perseguindo? Conta para o pai. Vai lá, conta para o pai. Pai, eu vim aqui conversar um pouquinho, pai. Aleluia. Olha aí, irmãos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Eu já falei para os irmãos várias vezes. Quem é agradecido é mais feliz. Quem é grato é mais feliz. Quando você vai diante de Deus e você ora, você entrega a Deus, Deus está te ouvindo, Deus está te vendo. Vou contar uma coisa para vocês. Quando o Miguel fez o transplante, 3 anos atrás, aí os irmãos conhecem aquela história toda que precisava de uma medicação que custava mais ou menos uns... Quanto que era, Renata? 500 mil reais. E aí a gente não tinha 500 mil e ele precisava urgente, não poderia, não tinha tempo para a gente comprar isso, levantar dinheiro e tal. Aí Deus, né, os irmãos conhecem a história, Deus abençoou um irmão da igreja, falou, pastor, eu arrumo o dinheiro, eu dou um jeito. Aí eu fui lá, falar com a médica, falei, ó, nós conseguimos o remédio. Mas aí a médica falou assim, não, se vocês comprarem o remédio, o tratamento tem que ser pago também. E o tratamento é... Põe 500 mil nisso aí várias vezes. Não tinha. E nós ficamos assim, irmãos, sem saber para onde ir. Aí nós oramos a Deus, aí deu tudo certo, Deus preparou tudo para nós. Não vou entrar em detalhes para os irmãos aqui, mas não é isso que eu quero falar. Aí veio a Blina, veio de Israel. Aí eu fui em São Paulo buscar, lá no Grac. Eu fui lá a médica ligou, eu fui correndo lá buscar. E aí a médica falou assim, ó, essa é uma medicação que ainda estava em experiência ainda. E uma medicação muito forte, né, por valor.
e ela causa alguns problemas neurológicos. E pode ser que o Miguel tenha algum tipo de reação. E anteriormente ao Miguel, 2 crianças tentaram fazer o tratamento com essa medicação, Blina, e não conseguiram fazer porque deu reação. E aí, mas tinha que fazer porque tinha que passar por esse tratamento. Aí começou. Eram 10 doses. Até a terceira, Renata. Até a terceira dose normal. Na 4ª dose, começou a dar reação neurológica nele. Porque isso vai para o cérebro. E começou, irmãos, a dar um espasmo nele, assim, irmãos. Ele ficou que nem louco. A gente não conseguia falar mais com ele. Tiveram que amarrar ele. Ele ficava assim, ó. Mãe, 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 mãe. Gritava, gritava, gritava. E aí suspenderam a Blina. Corre com ele, vai ter que levar ele para a UTI. E ele parecia um louco, parecia um doido. Gritando, gritando, gritando. Não conversava com ele, nada, ele só gritava, 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 gritava. Aí levaram para a UTI, lá no Amaral do Carvalho. Aí na UTI é de adulto, lá no Amaral não tem UTI infantil, tinha que levar para um outro lugar. Mas também não dava, o caso dele era muito rápido, tinha que fazer logo. Aí dentro da UTI, tinha um lugar lá, tipo um quartinho de vidro, dentro da UTI. Tinha uma UTI dentro da UTI. Aí eles falaram, vai colocar o Miguel lá para ele ficar em isolamento. E aí permitiu que a Renata ficasse lá com ele, dentro da UTI. Não fica ninguém na UTI, é só o médico, né? Aí eu falei para a Renata, deixa que eu fico, eu vou ficar com ele lá. Aí eu estava fazendo um jejum, falei, eu vou ficar com ele. E aí, irmãos, eu vi o meu filho amarrado. Ele tinha quanto na época, Renato? Uns 12 anos. Gritando, 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 gritando. Aquela UTI, irmão, você escuta só aquele dos monitores. E ele gritando a todo vapor, Senhor. E aí vieram todos os médicos, enfermeiros lá ver ele. E ele gritando, gritando. Entrou no domingo. Na segunda-feira, ele desse jeito. Aí eu estava com ele, a médica falou assim, pai, pode ser que tenha dado alguma lesão no cérebro dele. E se lesionou, dependendo do grau da lesão, é irreversível. Ele pode ficar em estado vegetativo. Atingir o cérebro. Mas imagina a gente ouvir uns negócios desses. E ele lá assim, amarrado. Aí a médica pediu para colocar aquela máquina de entubar do lado dele, do lado da cama dele. Aí eu colocou aquela máquina, o quarto era pequenininho ali, o lugar, né? E eu estava com a poltrona que estava sentando bem do lado dele, bem no meio da máquina. Aí olhando aquela máquina, eu falei, meu Deus, ela falou assim, ó, se amanhã de manhã ele não voltar do coma, colocar num coma induzido, nós vamos entubar ele. E aí, irmãos, madrugada, então tinha um banheiro lá dentro, estava dentro da UTI, era um quarto de vida, puxei as cortinas, aí eu fui para o banheiro, ajoelhei, deixei a porta aberta assim, olhando para ele lá, fazendo assim, ó. Ele com medicação, com sedado, e ele fazia assim. Então deu uma reação neurológica importante. Eu ajoelhei, olhando para ele, aí eu fui falar com meu pai. Falei, pai, olha lá, meu filho, a situação dele. Pode ser irreversível, mas o Senhor é o médico dos médicos. E ali, irmãos, naquele momento, eu passei horas ali na súplica, chorando, de joelho, ajoelhei ali, encostei o braço no vaso, e chorando e olhando para ele. E chorando, eu fiquei ali mais ou menos de umas 2 da manhã, até umas 5 da manhã, 5:30, eu fiquei ali orando e chorando. Até que passou aquele peso, aquela angústia.
aquele sentimento, irmão, de morte, é um negócio horrível, horrível. E eu fiquei ali umas 3 horas de joelho. A hora que eu senti que passou, já era umas 5:30 da manhã, passou. Aí eu senti, irmãos, que aliviou. Eu levantei da oração, fui lá, ungi ele, orei por ele, pus as mãos nele. Ele fazia assim. Aí eu sentei um pouquinho na poltrona e dei uma cochilada. Aí eu não vi, a médica entrou e desligou a sedação dele. Aí eu não vi ela entrando, porque eu estava bem cansado, não consegui dar uma cochilada, ela desligou. Aí eu escutei uma voz falando assim para mim, assim, estava bem do lado: pai, eu quero fazer xixi. Acordei assim, eu falei: o que você falou, Miguel? Pai, eu quero fazer xixi. Aí eu levantei assim, meu Deus, ele está conversando comigo, já fazia quase 3 dias que ele não falava, ele ficava só gritando. Aí eu levantei e falei para ele assim: Miguel, quantos irmãos você tem? Ele falou: pai, eu tenho 2. Aí, e o nome deles? Ô pai, é o Gabriel, o Rafael. Eu falei: oh, aleluia. Voltou irmãos, ele voltou. Aí eu chamei a médica, vieram as médicas, os enfermeiros, vieram todo mundo ver ele sentadinho lá, brincando no tablet, conversando com as enfermeiras. Toda a equipe de enfermagem dos 3 turnos passaram lá, que viram ele 2, 3 dias, o dia que ele ficou. Aí ele falava: meu Deus, que milagre. E ele como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Naquele momento, irmãos, aqui ó, eu levei para o meu pai toda a minha angústia, todos os meus anseios, todos os meus medos, eu levei para o meu pai em oração e súplica. E aí, aleluia, aí o resultado: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mente. Aleluia. Tem um versículo que diz assim, ó, Isaías 23:7, alguma coisa assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Mas tem mais aqui, ó. Continuando Filipenses agora, 4:8. Finalmente, irmãos, olha aqui, ó, a receita. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nossos pensamentos têm que estar ocupados com estas coisas aqui. A palavra de Cristo em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando, irmãos, a palavra de Deus ela habita em nossos corações, o resultado é esse, ó, o que sai da boca: salmos, hinos, louvor, ação de graças, cânticos. Uma pessoa que tem a palavra guardada no coração, lembra lá do Levi? Quando a palavra está dentro de nós, nós estamos guardados pela palavra. O que vai sair de nossas bocas são isso daqui, ó: salmos, hinos, palavras sadias. A gente não vai emprestar boca pro inimigo, porque a nossa mente está blindada pelo poder de Deus. E eu estou terminando, ó, a guerra na mente. 2 Coríntios 10:5. Porque as armas da nossa guerra, milícia, não são carnais, não são desse mundo, não é de carne, não são armas carnais, armas humanas, mas são poderosas em Deus, as nossas armas espirituais, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta
contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Fortalezas são aqueles castelos enormes que fazia na Idade Média, e aquilo eram grandes fortalezas. Aquilo lá, ele colocava aqueles castelos ali, tinha fortalezas que eram intransponíveis, como de Babilônia, Jericó, né, que a gente conhece bem a história. O inimigo, irmãos, ele constrói fortalezas nos pensamentos, é na mente. Ele vai construindo fortalezas enormes, se a gente deixar, se a gente permitir, nos pensamentos. Então nós temos que levar todo o pensamento cativo. Nós temos que prender os pensamentos. Nós temos que levar ele cativo. Lembra lá do pastor com o cajado, que pega a ovelha e coloca os pensamentos, nós não podemos deixar ele solto. Se deixar, o inimigo vai construir fortalezas nos nossos pensamentos, na nossa mente. Mas as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Não deixar que Ele construa esses fortes dentro de nós. E aí, irmãos, essas fortalezas aqui, ó, são os pensamentos de suicídio, de vingança, de amargura, de ingratidão, de vitimismo, dependendo do temperamento. Aí sábado nós vamos conhecer os temperamentos. Dependendo do temperamento, ele joga cada um para um lado. Se é um melancólico, é tristeza, depressão. Ele vai sentir que o mundo é contra ele, que ninguém ama, ninguém gosta dele, ninguém quer. Ele vai reclamar de tudo. Então isso são fortalezas no pensamento. Isso é um perigo. A renovação da mente. O que a Bíblia diz? E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos. A transformação vem pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se houver uma renovação da mente. A mente, ela precisa ser renovada. E como é que a gente lava a nossa mente? Higieniza a mente com a palavra. Por isso que tem que Você não levanta de manhã e escova os dentes? Toma banho para trabalhar? Pega uma roupa limpa? Corta o cabelo, corta a barba, corta a unha. A gente faz a higiene do corpo. Nós temos que fazer a higiene da mente também. O que nós estamos pensando? E aí nós temos que lavar com a palavra de Deus, com a água da palavra de Deus. Limpar os pensamentos com a palavra. Antes de sair para trabalhar, lê um salmo. Leia a Bíblia. Irmão, olha, crie esse hábito. Não saia de casa sem ler uma palavra e sem orar. Levanta mais cedo. Vai para a Bíblia. De manhã nós temos o nosso devocional, 7 horas da manhã. Eu e a Renata, a gente faz todo dia a live, 7 às 8. Agora estamos diminuindo um pouquinho, 7, 7h30, 7h40. É justamente para ajudar os irmãos a fazerem essa renovação espiritual. Todos os dias a gente precisa disso. Aquele versículo que eu falei para vocês, ó. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7. Olha o que a Bíblia diz: eu sou o que eu penso. Aí aquele ciclo da vida que eu mostrei para vocês. E para finalizar, Davi ora aqui no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o hino que vocês cantaram aqui, Elisama e Samuel. Olha, conectado com a mensagem, completamente conectado com a mensagem. E vocês não sabiam, né, o que eu ia falar. Então é isso, irmãos, que Deus renova os nossos corações, para que nós tenhamos um espírito inabalável, firme. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quero convidar aqui os juniores para cantar mais um hino. Glória a Deus.